Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer o vídeo seguinte, eu quero falar com vocês enquanto eu me maquio, mas eu tenho uma grande dificuldade. Às vezes eu tô falando, eu me esqueço de me maquiar, às vezes eu tô me maquiando, eu esqueço de falar, enfim, eu preciso melhorar isso aí. Mas hoje eu quero conversar com vocês, enquanto eu faço a minha maquiagem, eu quero fazer uma maquiagem diferente hoje, sobre a minha viagem, minha experiência de andar de avião a primeira vez, minha experiência de sair fora do país, enfim, do país, e bora lá pro vídeo. Vou começar a contar Deus do começo, gente. Eu sempre tive vontade de andar de avião, né? Sempre tive essa vontade de andar de avião e a oportunidade que eu tive de poder andar de avião foi viajando pro Chile, né? Em Santiago, lá no Chile, a primeira vez de avião. Eu tava meio ansiosa, meio nervosa antes dessa viagem, aí chegou no dia, coincidentemente, eu não sei a palavra, era o meu aniversário, no dia que eu ia fazer essa viagem, era a data do meu aniversário, enfim, mas eu tava meio ansiosa, meio nervosa, uns sentimentos assim, todo misturado, mas com vontade de andar de avião. Aí chegou o grande dia da viagem. Cheguei no aeroporto, nunca tinha ido no aeroporto na minha vida. Fui no aeroporto, vi aqueles aviões grandão todo estacionado lá, né? Esperando. Aí já começou a bater a ansiedade. Aí eu pensei, a gente começou a embarcar, né? Pra poder entrar no avião. Eu pensei que eu ia entrar naquele túnel, sabe quando você vê em algum vídeo, em algum lugar, você entra naquele túnel pra ir direto no avião? Não, um ônibus pegou a gente, levou aonde o avião estava, que estava longe do portão que a gente ia embarcar, e a gente subiu a escada do avião, entramos no avião. Aí a aeromoça direciona você, já passou a poltrona, né? Que você vai sentar, enfim. Primeiro, a gente pegou esse voo em Guarulhos, em São Paulo. Pra mim, a aeromoça, o piloto, né, fosse brasileiro. Não, eles eram todos chilenos. Pra mim era tudo brasileiro. Às vezes eu tinha até dificuldade de entender algumas palavras que ele falava comigo no avião. Mas enfim, sentamos lá, né, na poltrona, tudo bonitinho, certinho. Aí a aeronave já começou a se direcionar para, né, entrar na pista para decolar. Aí eu já comecei a ficar mais ansiosa. Meu filho, gente, meu filho adorou andar de avião. Ele adorou andar de avião. E às vezes ele fazia assim, ó, e queria andar de novo. Mas, né, eu vou começar passando um verdinho aqui assim, ó, depositando. Vamos ver como que vai sair essa maquiagem hoje, gente. Se meu olho permitir fazer o que eu estou pensando na minha cabeça. Mas, bora lá. E quando foi para decolar a aeronave, gente, nossa, ela entrou lá na pista, lá para decolar, já se posicionou. De repente, o avião faz assim, ó, pega aquela velocidade enorme. Aí ele pega aquela velocidade, aí ele vai subindo. Na hora que ele vai subindo, gente, eu tive a sensação que ele tava assim, ó, tava me engolindo. Eu tava assim, ó, quase entrando dentro da poltrona. Foi essa sensação. Eu não gostei nem um pouco dessa sensação que eu senti, meio tontura. Aí ele vai meio que virando assim, acho que pra entrar na rota dele, enfim. E começa a ficar tonta, sabe? Eu não quis sentar na janela, porque eu não quis olhar. A gente briga pra sentar na janela, mas eu não quis sentar na janela. O avião decolou, né? Já estávamos lá no alto, voando. E quando você viaja, mas você não relaxa na cadeira, na poltrona, enfim. Eu fiquei o tempo todo tensa durante as 4 horas que foi de voo. Pois bem, aí passou mais algumas horas, a aeromoça começou a servir o lanche, né? Isso, quando você tá voando, a aeronave faz assim, ó, tipo um balancinho, sabe? Ela não fica estável, de fato. Dá um chacoalhadinho assim, que pra mim tava ok, sabe? E ganhei uma lembrancinha da tripulação, gente. Eu ganhei essa bolsinha aqui, ó. Que bonitinha. Que veio com uma meia bem de cano longo,
já gostei, porque eu gosto de meia de cano longo. Vem com esse aqui, ó, pra você dormir, sabe? E, que mais? Ah, veio com uma escovinha de dente, bem pequenininha, e uma pastinha. Mas também... Cadê meu cartão? Peraí. Veio com esse cartãozinho aqui, ó, da mensagem da tripulação. Vou guardar de lembrança, né? Minha primeira vez andando de avião. Gente, o que eu tô contando aqui pra vocês é minha experiência de ter andado de avião, tá bom? Espero que este amarelo apareça aqui nessa maquiagem que eu tô esfumando. Um amarelinho aqui em cima, aqui assim, ó. Mas a aeromoça tava servindo o café, né? O lanche pra gente. E de repente, esse chacoalho que o avião tava dando começou a ficar mais forte, sabe? Aí o comandante já deu o aviso. Porém, ele falando todo chileno, depois ele começou a falar inglês, né? Enfim. E eu custei entender. Aí a aeromoça parou de servir o lanche e sentou pra fivelar o cinto. Ele pediu pra fivelar o cinto. A única coisa que eu entendi no vídeo é que a gente ia passar por uma área de turbulência. Vocês estão conseguindo enxergar esse amarelo que eu coloquei aqui? Mas enfim, bora começar a falar. Aí o avião começou a sacudir demais. Nossa, mas ele sacudia tanto. Mas tanto que às vezes ele fazia assim, dava até calafrio na minha barriga. Bom, eu comecei a chorar. Eu olhava pra cara de umas pessoas que estavam em volta de mim. Tinha umas que estavam com cara assim, sabe? Não tava preocupada. Parecia que era só eu que tava preocupada naquele avião. Mas o tempo todo meu filho tava dormindo. Ainda bem que ele tava dormindo o tempo todo. Ele não acordou por nada. Só na hora que a gente chegou lá que a gente teve que acordar esse menino. Mas ele sacudiu, gente, eu fiquei com medo, eu pensei que o avião ia cair, sério, nunca tinha andado na minha vida de avião, e a primeira viagem de avião já pega uma turbulência dessa forte, ele ficou de 15 a 20 minutos sacudindo esse avião, e eu chorando no avião. Aí uma aeromoça fofa chilena perguntou se eu tava bem. Eu falei que eu tava mais ou menos. Aí ela falou que era por causa da turbulência. Eu falei sim. Também com cara de choro que eu tava naquele avião. Tá? Agora sim tá aparecendo porque eu passei um neon que sujou horrores aqui embaixo. Tá, ó, e vou passar aqui em cima aqui um pouquinho pra aparecer mais, né? Meu filho tá de férias, gente, entrou de férias na escola, então se vocês escutarem barulho de fundo é ele. Ainda bem que eu não fiz a minha pele, porque sujou horrores aqui embaixo, aqui, ó. Bom, chegamos bem lá no aeroporto e a gente teve que acordar o meu filho, né, porque ele dormiu o voo inteiro. Então a gente acordou e ele não queria descer do avião, queria ficar lá no avião. Mas enfim, minha experiência, pra falar a verdade, andando de avião, não foi das melhores. Eu não gostei. Não gostei nem um pouquinho. Por ter conta. Ah, gente, eu não gostei de andar de avião. Uma sensação muito ruim. Eu já estou tomando remédio para essa minha pele. Chegamos lá no aeroporto, agora a gente tinha que comprar um chip, né? Porque o nosso chip do Brasil não funcionava lá. A gente custou colocar o chip, fazer o chip funcionar pra gente ter internet, porque afinal a gente precisava do GPS para colocar o endereço do nosso hotel que a gente ia ficar, né? Como que a gente ia chegar no hotel, né? Sem colocar no GPS. Aí um chileno nos ajudou a fazer colocar o chip, fazer lá o cadastro, enfim. Ele fez pra gente e a gente conseguiu. Colocamos lá no hotel onde a gente ia ficar, chegamos no hotel. Ai, gente, eu queria só tomar um banho. Pra ser sincera, eu queria só tomar um banho chegando no hotel. E foi isso que eu fiz, né? Aí sim, a gente foi no outro dia bater perna, explorar a cidade. E o primeiro lugar que a gente foi naquela torre Sky costaneira que ficava pertinho do hotel onde a gente ficou hospedado, que a gente podia ir a pé, sabe? Que ela é dentro do shopping. Conhecemos, vimos a vista de Santiago do Chile lá de cima. Ela é bem alta, enfim, gostei bastante. Quem não gostou muito foi meu filho, porque acho que ele ficou com um pouquinho de medo. Mas eu achei engraçado, porque ele gostou de andar de avião, né? Mas enfim, aí depois a gente andamos um pouquinho, conhecemos a Praça de la Arma, que eu queria. Fomos num parquinho pro meu filho se divertir, brincar lá nos brinquedos.
ele brincou. Falar nisso, tem meus 2 vídeos de vlog dessa viagem, tá no meu canal, então vocês vão lá assistir esse vídeo, né? E a gente foi, enfim, conhecer a neve, né? Que o intuito dessa viagem era principalmente conhecer a neve, que eu também era outra vontade que eu tinha de conhecer a neve. Fomos, gente, a estrada é bem perigosa, sabe? Misericórdia. Eu achei bem perigosa a estrada. Também você tem que ir com um carro bom, né? Um carrinho bom, porque ainda bem que a gente alugou um carro bom que deu para subir, né, até para ver a neve. Chegamos lá, meu filho não ficou muito contente, ele tava emburrado, né, mas aí a gente conseguimos fazer ele pisar na neve. Não tinha tanta neve assim, mas tinha o suficiente pra gente poder pisar, ver, enfim. Então, acho que fica demais, aí eu venho aqui, ó, com a esponjinha e venho suavizando. Gostei também, a gente foi num restaurante que serve la carte, eu acho que é assim que se fala, mas a comida lá também é muito boa, gostei da comida, tava deliciosa a comida desse restaurante que a gente provou, que era pertinho do nosso hotel, praticamente na frente do nosso hotel. Fomos em algumas lojinhas de conveniência também para comprar algumas coisinhas para deixar no quarto, né, enfim, no frigobar. Vou contornar meus lábios aqui, ó. Eu vou passar só máscara de cílios, porque eu tô com preguiça de colar cílios postiços, gente. Não quero. E este foi o meu look final para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deu contando a minha experiência para vocês, né, de andar de avião, de fazer uma viagem internacional, enfim, o meu cabelo tá uó, gente, tô precisando retocar minha progressiva. Desculpe pelo barulho de fundo, pois meu filho tá de férias, né, e eu consigo gravar os vídeos só durante a manhã, mas como ele tá de férias, né, ele fica o tempo todo comigo, então vai ter barulho no vídeo. Mas eu gostei dessa maquiagem, principalmente esse olho. O que vocês acharam? Fiz uma coisa bem mais diferente do que eu tô acostumada, né? E eu achei também a cidade muito bonita, gente. Eu adorei a cidade. Não fui em todos os lugares turísticos, pois meu filho ficou bem mal-humorado durante essa viagem. Ele não comia nada, não aceitava nada, o que a gente dava para ele. Eu comecei até a ficar meio preocupada, porque eu falei, se esse menino vai emagrecer uns 3, 4 quilos, porque só tava comendo, para vocês terem uma noção, bolacha de chocolate e Coca-Cola. Tinha que ele tinha que consumir alguma coisa salgada. Aí lá pro finalzinho da nossa viagem que ele começou a comer alguma coisa salgada, tipo frango, enfim, eu fiquei bem assim. É complicado viajar com meu filho, pois ele é autista, então ele tem algumas, né, na parte de alimentação dele é mais complicada. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificação para você vir aqui assistir meus próximos vídeos. Até o próximo. Tchau!